Boa noite. Oi, gente. Tudo jóia? Seguinte, hoje a gente encerra a primeira parte de termologia. Terminando a teoriazinha, falta a gente falar das escalas de conversão. A gente falou de temperatura, diferenciamos na semana passada os conceitos de calor e temperatura, né? De maneira resumida, a temperatura é uma grandeza que mede o estado de agitação das partículas, e o calor é a energia transferida entre esses estados. Para que haja transferência de calor, os corpos precisam estar em diferentes temperaturas. Então, esse estado de agitação pode ser maior ou menor, e quando você tem dois corpos em estados diferentes, e você coloca esses corpos de alguma maneira em contato, vai haver o que a gente chama de transferência de calor, tá bem? Hoje, o que a gente vai fazer? Exercício. Eu vou começar agora nos primeiros minutos falando das escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, da transformação especificamente das escalas, e aí a gente entra já nos exercícios de conversão, tá bom? Eu vou começar aqui falando da equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit, e depois eu falo de Celsius para Kelvin. Bom, É bem rapidinho. Oi. mas aquela parte tipo de calor sensível, latente, essas outras teorias, você vai dar depois? Sim, sim. Ah, tá. Se você olhar na parte de termologia, eu tenho 4 aulas, 4 partes. Tem essa, Ah, tem a parte entendi. de dilatação, transferência de calor e troca de calor, tá? A gente vai fazendo separadinho, porque senão fica muita coisa, muito conteúdo de uma vez só, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz para converter uma escala em outra? A gente vai usar um princípio da matemática, de proporcionalidade. Como diz o Eloy, a regra da bundinha. Aqui a gente tem dois termômetros graduados em escalas diferentes. Aqui eu tenho o termômetro em Celsius, tá? Com o ponto fixo 100, o ponto fixo 0, que são os pontos de ebulição da água e fusão do gelo. Eu tenho a temperatura genérica, que eu chamei de θc, uma temperatura qualquer, tá? E aqui eu tenho um termômetro em Fahrenheit, com os pontos fixos correspondentes, né? O 212 para o ponto de ebulição da água e o 32 para o ponto de ebulição, para o ponto de fusão do gelo. E aqui eu coloquei uma temperatura θF, que seria correspondente ao θc. Vale lembrar aqui, gente, que uma vez que você sabe fazer isso para o termômetro Celsius, para o Fahrenheit, você consegue fazer isso para qualquer escala que o cara invente. É muito comum em exercícios de transformação de temperatura, vocês vão ver nas questões, que o cara invente uma escala e ele peça para você converter essa escala numa outra escala qualquer. Então, o legal de você saber isso aqui é que você não precisa de nenhuma fórmula. Claro que a gente acaba meio que decorando as transformações de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin, tá? Mas a gente vai abordar muito mais o processo para chegar na fórmula do que propriamente a fórmula, tá? Então vamos lá. Dá uma olhada aqui nessa medida desse esqueminha que eu achei bem legal na internet. Ele mostra aqui um segmento que ele representa pela letra Bzinho, tá? E esse segmento Bzinho, ele corresponde ao intervalo de temperatura entre 0 e 100 graus na Celsius, certo? Entre 0 e 100 graus na Celsius. Esse mesmo segmento Bzinho, ele corresponde ao intervalo de temperatura na Fahrenheit. Ops, peraí que eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Ah, não. Eu fiz aqui, gente. Peraí, eu fiz alguma coisa aqui. Ah, tá, pronto. Sem querer eu apertei um negócio aqui que não era para apertar. Esse mesmo segmento Bzinho, ele corresponde também ao intervalo de temperatura na Fahrenheit de 32 para 212. Então, o que a gente pode concluir? Que esse segmento B, ele representa, no termômetro em Celsius,
a mesma coisa que o termômetro em Fahrenheit. Concorda? Tá? Do intervalo de fusão do gelo à ebulição da água. Então, eles representam a mesma coisa. Tá bom. Aí, no mesmo desenho, ele mostra aqui um segmento azinho, que também é um intervalo de temperatura. Também é um intervalo de temperatura. Só que é um intervalo de temperatura diferente. Na Celsius, esse intervalo de temperatura vai de 0 até o θc, certo? Aqui. E no Fahrenheit, ele vai de 32, perdão, até 200 até θf, até 212, até θf, certo? Então, este segmento azinho, ele é equivalente nos dois termômetros. Tudo bem? Tá. O que a gente pode dizer, então? Se o segmento B representa a mesma coisa nos dois termômetros e o segmento A representa a mesma coisa nos dois termômetros, eles são equivalentes. Então, eu posso dizer que, relacionando as duas escalas, eu posso dizer que o intervalo de 100 graus Celsius está para o intervalo de 180 Fahrenheit, assim como o intervalo de θc menos zero está para o intervalo de θf menos 32. Bem, eles são segmentos equivalentes. 100 está para 180, assim como θc menos zero, e aí é importante entender por que θc menos zero. Né? θc menos zero, na verdade, corresponderia ao comprimento deste segmento aqui, ó. Tá? Comprimento deste segmento. Todo mundo entende aqui de onde eu tirei 180, gente? Vocês conseguem ter clareza disso? De onde eu tirei esses 180 graus? Eu peguei 212 menos 32. Tá? Beleza. Simplificando isso aqui, a gente tem isso, ó. Eu vou dividir os dois aqui, ó, em cima e embaixo por 20. Então aqui corta e corta, aqui dá 5 e aqui dá 9. Então, desenvolvendo essa conta, eu tenho isso aqui, ó. 5 sobre 9 é igual a θc sobre θf menos 32. Tá? Beleza? Você pode memorizar a fórmula desse jeito, ou pode manipular ela do jeito que você quiser. Por exemplo, eu quero isolar o θc. Exemplo. Então, isolando θc. Para isolar o θc, eu passo o θf menos 32 multiplicando. Então, eu tenho aqui θc, que seria uma temperatura genérica em Celsius, ele é igual a 5 nonos de θf menos 32. Acabou. Tá? Como é que eu decorei quando eu fiz cursinho? Só passar a experiência para vocês. Eu não decorei assim. Eu ainda passava os 5 para baixo. Eu gostava de passar os 5 para baixo, mas aí é coisa minha, tá? Não é da minha cabeça. Eu guardei assim, ó. θc sobre 5 igual a θf menos 32
sobre 9. Eu guardei assim, tá? Mas eu acho que o mais importante mesmo é você saber como relacionar os dois termômetros. Porque aí, independente da escala que ele resolva te dar, você memoriza a fórmula, você chega na fórmula da maneira que for mais conveniente, tá? Então, isso aqui é uma fórmula de conversão entre escalas. Tudo bem? Super tranquilo, né? Super de boa. Tá? Podem tirar print. Vou fazer com o Kelvin e o Celsius. Você pode fazer Kelvin Celsius, Celsius Fahrenheit, que é o que a gente fez aqui, e pode fazer Fahrenheit Kelvin, que são as três escalas mais famosas. Tá? Na aula da semana passada, eu ainda apresentei para vocês umas outras escalas meio desconhecidas. O Rankine, o Reaumur, que, tipo, meu, tá? Não precisa se preocupar com elas, não. Ok? Vou pegar um outro aqui, ó. Outro exemplo. Ó, aqui eu tenho os equivalentes entre Celsius e Kelvin. Entre Celsius e Kelvin, tá? E aí eu posso escolher o segmento que eu quiser. Eu vou escolher este segmento aqui, ó. Eu vou chamar de Azinho. E vou chamar o segmento de Bzinho, esse aqui, ó. Esse aqui. Pronto. Você pode escolher o segmento que você quiser, tá? Pode escolher o maiorzão, os de baixo aqui, tá? Então vamos lá. Quais são as relações? No Celsius, quanto vale o segmento A? 100 menos zero. Dá 100. Dividido por. O mesmo segmento no Kelvin vale 373 menos 273. Isso é igual a Vzinho, θc menos zero, e temperatura em Kelvin, vou chamar de TK, tá bom? Só de TK, fica mais fácil. Menos 273. Pronto. O que acontece nesse caso, gente? Se você olhar na parte de esquerda à esquerda da fração, 100 menos zero dá 100, 373 menos 273 dá 100. Isso é igual a θc sobre TK menos 273. Cancela o 100 com 100, dá 1. Então eu posso dizer que θc sobre TK menos 273 dá igual a 1. Aí você pode isolar o θc ou o TK, tanto faz, né? E aí eu tenho que θc é igual a TK menos 273, ou se você preferir, que é como eu decorei no cursinho, TK igual a θc mais 273. Tá? Eu não sei porque eu achava mais fácil decorar a temperatura em Kelvin igual a Celsius mais 273. Tá? Beleza? Ai, nossa, caiu tudo aqui. Eu fui pegar a apostila, caiu tudo. Tranquilo? Podem tirar print? Vamos começar os exercícios, gente. Vamos pros exercícios. Deixa eu ver que página que é isso aqui. Peraí. Relaxa, Maria. Me perdi. Termologia, página 104. Na verdade, a teoria começa na 104, né?
Os exercícios, eles estão na página 105. 105. Beleza? Estão perguntando aqui se a temperatura em Kelvin que não pode ter número negativo. Na verdade, não é que ela não pode. Não existe número negativo na temperatura em Kelvin. Né? E aí vem uma reflexão um pouco interessante, né? Por que que a temperatura em Kelvin não tem número negativo, gente? Quando os caras vão inventar uma escala, por exemplo, vamos pegar o caso do Celsius, né? O Celsius, quando ele foi inventar a escala de temperatura dele, qual era o objetivo dele? Associar temperatura a coisas que todo mundo conhece. Então, tipo, o Celsius, ele pensou assim, bom, o que que todo mundo já viu acontecer na vida? Por menos que a pessoa saiba, tenha estudo, por menos que a pessoa tenha vivência de química, de física, todo mundo já viu o gelo derreter e a água ferver. Então ele escolhe a água como referência de temperatura. Então ele define que o zero naquela escala se refere à fusão do gelo. E define que o 100 naquela escala se refere à ebulição da água. Ponto. O Fahrenheit escolheu um outro zero, né? Todo mundo pergunta assim, mas por que que a temperatura Fahrenheit, o zero é 32? Porque o Fahrenheit não escolheu o zero como sendo a água, em relação à água. Ele escolheu alguma outra coisa lá que ele chamou de 0 graus. Se não me engano, ele escolheu como zero a temperatura de Chicago num dia determinado lá, que ele desceu lá, não sei aonde, uma história meio maluca, tá? Então, os zeros das escalas, eles são sempre atribuídos a alguma coisa. A temperatura na escala Kelvin, o Kelvin, ele tinha uma ideia mais científica da temperatura. Ele queria relacionar a temperatura com a agitação das moléculas. O que significa isso? Que deve existir uma temperatura na qual a agitação de uma molécula é zero. Ponto. Esse é o zero Kelvin. O zero Kelvin, ele é chamado na física de zero termodinâmico. O zero na temperatura em Kelvin, gente, ele é o zero verdadeiro. Por isso que a gente fala que ele é o zero absoluto. Porque ele não compara com nada. O zero na Celsius compara com o gelo. O zero na Fahrenheit compara com outra coisa. O zero na Kelvin é um zero absoluto, porque ele não compara com nada. Ele diz assim, o zero na minha escala é a temperatura em que nada se agita. Então, se eu crio uma escala cujo valor está associado à agitação, não faz sentido essa escala ter número negativo. Entende? Não é que ela não pode ter número negativo, é que não faz sentido, né? A escala Kelvin, se existisse um negativo no Kelvin, nós estaríamos dizendo que existe uma agitação negativa. Mas a agitação, gente, é um número que não pode baixar de zero. Entende? Qual que é o lance? Por isso que nas fórmulas da física, onde tem temperatura, a gente geralmente usa em Kelvin. Quando eu vou estudar gases, por exemplo, quando eu vou estudar na termodinâmica, tá? Então, só para fazer esse comentário, que parece que é uma escala meio misteriosa, né? Não pode. Né? Não é isso. Não é que não pode. Não existe temperatura negativa nessa escala, porque ela é a única escala que de verdade está medindo agitação. As outras escalas, repito, elas estão medindo a temperatura associada com alguma outra coisa. Então, se a minha temperatura for igual à do gelo derretendo, a minha temperatura é 0 graus. Se a minha temperatura for igual à temperatura da água fervendo, a minha temperatura é 100 graus. Isso na escala Celsius, tá bom? Beleza?
Ok, vamos lá. Parte 1, exercícios. Questão 1. Página 105, tá? Página 105. A amplitude térmica de um local é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, ambas registradas ao longo de um dia. Então, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. O clima semiárido que predomina na região do Nordeste do Brasil apresenta amplitudes térmicas anuais em torno de 5 graus. Então, isso aqui vale 5 graus Celsius. Indique qual seria o resultado obtido se essa amplitude fosse medida em Fahrenheit. Então, quanto seria a variação de temperatura na escala Fahrenheit? Quanto seria a variação de temperatura se ela fosse medida na escala Kelvin? Tá bom, vamos lá. Gente, vamos colocar os 3 termômetros aqui para a gente ver como que funciona essa amplitude. Nossa Senhora, misericórdia. Ah, já sei por que tá certo. Vamos lá. Isso aqui no finalzinho da aula passada, eu cheguei a comentar com vocês, eu não sei se vocês lembram. Ó, imagina que você tem um termômetro aqui em Celsius, um termômetro aqui em Kelvin e um termômetro aqui em Fahrenheit. Quais são os pontos? 100, 273, opa, 373, opa, 373. Nossa, mano, o cachorro do vizinho hoje tá transtornado. E aqui 212. Os outros pontos fixos são 0, 273 e 32. Ô, gente, vamos calcular a amplitude de cada termômetro? Vamos calcular a amplitude de cada termômetro? Quando você calcula a amplitude no termômetro em Celsius, ela me dá 100 graus, que é a diferença entre esses dois pontos. Quando eu calculo a amplitude em Kelvin, também me dá 100 Kelvin. Ah, moleque, tá. E quando eu calculo a amplitude em Fahrenheit, o valor dá maior. 180. Então, ó, de cara eu já tenho uma resposta já pronta. Quando a temperatura varia 5 graus Celsius, ela também vai variar 5 kelvins. Então, ó, eu posso dizer que a amplitude em graus Celsius é igual à amplitude em Kelvin. Então, se eu falo assim, olha, a temperatura variou 5 graus em Celsius, ela variou 5 Kelvin. Tudo bem? A temperatura mudou 5 graus. Agora,
A temperatura em Fahrenheit, ela varia mais. Ela varia mais. Ela varia de 100 para 180, tá vendo? Então, o que eu posso fazer para o Fahrenheit? Eu posso dizer... Opa! Boa. Eu posso dizer o seguinte, ó. Quando a temperatura em Celsius sobe 100 graus, a temperatura em Fahrenheit sobe 180. Qual vai ser a variação de temperatura em Fahrenheit se o Celsius subir 5? Entendeu? Então, o ΔF vai ser 5 vezes 180 dividido por 100. Tá? Isso vai dar 900 por 100, dá 9 graus Fahrenheit. Bem? Então, quando eu falo assim, a temperatura subiu 5 graus Celsius, quer dizer que ela subiu 9 em Fahrenheit. Tá? Uma outra forma de você fazer de cabeça é lembrar que cada vez que ela sobe 1 grau a Celsius, a Fahrenheit sobe 1,8. Para cada variação de 1 grau no Celsius, a variação em Fahrenheit é 1,8. Tá? Beleza? Então, fazendo aqui uma pergunta, gente, que é uma pergunta muito comum. A pergunta que foi feita foi a seguinte, ó. Dan, se eu fizesse apenas transformando o valor de 5 graus Celsius para Fahrenheit, o Kelvin, daria certo? Não. Não daria. Por que não daria? Tá aí. Essa pergunta é muito comum. Professor, por que você não usa a fórmula? Alguém conseguiria explicar por que não daria? Exatamente. Ô, gente, a fórmula, ela não serve para trabalhar com variação de temperatura. A fórmula, ela serve para você pegar uma temperatura de uma escala e transformar na outra. Beleza? Aqui nós não estamos querendo saber quanto vale 5 graus. Se a pergunta fosse essa, eu cheguei numa região muito fria, lá do sul do Brasil, e eu medi e a temperatura foi 5 graus. Quanto vale isso em Fahrenheit? Entende? Por isso que é importante atentar nesses tipos de exercício com a palavrinha variação. Isso mesmo, isso mesmo. Exatamente, porque seria variação. Tá? E nesse caso, a palavra variação, ela está na forma de amplitude. Amplitude. Por isso. Tá? No caso das amplitudes, você tem que fazer a comparação de termômetros. Não tem outro jeito. E fazer essas regrinhas de 3. Tá? É isso mesmo, gente. Boa. Tá bom? Podem tirar print. Vamos para a questão número 2. Certamente teria uma alternativa, com certeza. Com certeza. Eles colocariam uma alternativa para pegar o aluno que fez essa transformação. Tá? Certamente. Exatamente. Vocês já estão ficando malaco, né? Malaco de vestibular. Vestibular é uma coisa tão doida que a gente vai sabendo até o que o cara vai perguntar, né? Questão 2. Uma pessoa diz, abre aspas, a maior temperatura que suportei, a maior temperatura, agora sim, a maior temperatura que suportei foi um valor que, na escala Fahrenheit, é 2,6 vezes maior que a Celsius. Então, existe uma temperatura na Fahrenheit que é igual a 2,6 vezes a temperatura em Celsius.
Qual é essa temperatura? Esse é um outro tipo de exercício também relativamente comum. Ele te dá uma relação entre as duas temperaturas e pede o valor. Aí, gente, eu vou usar a conversão. Ó, θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. No lugar do θf, eu vou colocar isso aqui, ó. E fazer a conta. Ó, θc sobre 5 igual θf 2,6 θc menos 32 dividido por 9. Desenvolve. Multiplica em cruz. Fica 9 θc igual 5. Eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Como se isso aqui tudo tivesse num parênteses, ó. Então fica 5 vezes 2,6, que dá 13 θc, menos 32 vezes 5 dá 160. Isola o θc, fica 9 θc menos 13 dá menos 4 θc igual a menos 160. Portanto, θc igual a 40 graus. Tá? Se quiser passar para Fahrenheit, passa, né? Como que ficaria para Fahrenheit? 40 sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. 40 sobre 5 dá 8, igual a θf menos 32 sobre 9. Passo o 9 para lá, dá 72. Então fica 72 igual a θf menos 32. Tá bom? Vai conferindo as contas, tá, gente? Por favor. Joga o 32 para lá, fica θf igual a 104 Fahrenheit. Se você multiplicar isso aqui por 2,6, tem que dar 104. Vamos ver se dá. É 2,6, né? 40, 2,6. É isso mesmo. 104. Tá? Que é o que ele fala, né? A temperatura em Fahrenheit tem que ser 2,6 vezes maior que a Celsius. Tá vendo? Então você não precisava nem ter feito pela fórmula. Você podia só multiplicar por 2,6, porque é o que ele fala no texto, né? E chegou na temperatura em Fahrenheit. Tá bom? Beleza? Pode tirar o print. Próximo. Questão número 3. Esse conteúdo é mecânico, assim, as questões? É. Por isso que não cai. Por isso que não cai. Não é que não cai, mentira, né?
Tô exagerando, mas cai menos. Cai menos. Então a gente precisa de uma folga, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente precisa de uma folga, né? Só pauleira, só paulada na cabeça. Desde março, estamos levando pancada na cabeça, né? Vocês pediram para dar termologia, então tá aí, ó. Brincadeira de criança. Também tá acabando a física, né, cara? Tá faltando termologia, ótica e ondas. Tá acabando. Tem a eletricidade, que é um buraco sem fundo, né? Também. Tem que ter pelo menos uma aulinha da semana, né? E assim, né? Eu sou meio malandro também, né? No bom sentido. Eu já deixo essa aula de termologia para terça-feira à noite, porque tô ligado que vocês estão só o bagaço, né? Tô ligado que vocês estão tão só o bagaço. Tá acabando, graças a Deus, né, mano? Graças a Deus. Ó, esse tipo de questão aqui, ela é, digamos assim, dentro desse universo, uma considerada difícil, porque ela vai fugir um pouco do óbvio, né? Que nem vocês falaram, ele é mecânico. Mecânico mas aquilo vai fugir um pouquinho do óbvio, tá? Então vamos, ó. Um grupo de estudantes criou uma escala termométrica medida em grau B. Inventaram lá uma escala, grau B. A relação com as medidas em Celsius não foi obtida experimentalmente. Apenas imaginou-se um gráfico abaixo, relacionando as escalas. Item A. Escreva uma fórmula para converter as escalas. Indique uma temperatura em que a leitura das escalas seja a mesma. Escreva a relação entre variação de temperatura delas e calcule a temperatura num grau B na qual a água entra em ebulição. Ou seja, entende? Isso aqui é a aula inteira. Se você souber fazer esse tipo de questão, gente, tá de boa, tá suave. Então, ó, o que a gente precisa para criar uma escala de conversão? A gente precisa de pontos correspondentes, não é? Pontos correspondentes. Então, vamos lá. Pontos correspondentes. Vou colocar aqui o termômetro na escala Celsius, 100. Eu não vou colocar 100, não. Eu não vou colocar 100. Vou colocar só o termômetro aqui. E aqui o termômetro na escala que ele chamou de B. E aí eu vou olhar no gráfico. Vamos lá. Gente, dá um zoom aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Tá vendo esse ponto? Ele tá no 20 graus Celsius e tá no zero do B. Ele tá no 20 graus Celsius e no zero do B. Então, o que que isso quer dizer? Quando a temperatura no B for zero, a temperatura no Celsius é 20. Aí, beleza. Vai para o gráfico de novo. Pega esse ponto aqui, ó. Esse ponto, na escala Celsius, que é o eixo X, ele está no zero. Mas na escala B, que é o Y, ele está no menos 10. Tá vendo, ó? Então, quando B vale menos 10, o Celsius vale zero. E aí eu vou colocar uma temperatura aqui
θc e colocar uma temperatura aqui, θb. Tá bom? Aí você escolhe o segmento que você quer relacionar. Por exemplo, eu vou querer relacionar esse aqui, ó, gente. Eu vou querer este segmento aqui, que eu vou chamar de Azinho, e vou escolher este segmento aqui, ó, que eu vou chamar de Bzinho. Tá bom? Então, A está para B. É isso que eu quero. Para os dois termômetros, tá? Eles estão medindo as mesmas coisas. Então, vamos lá. Quanto vale o segmento A no termômetro em Celsius? Ele vale θc menos 20. Veja se confere com vocês. Bem? Beleza? Sobre. No Bzinho, no B, tá θb menos zero. Então é θb. θb. Ali. Isso tem que ser igual a. Agora vamos por o Bzinho. Quanto vale o Bzinho na escala Celsius? θc. Quer ver? Eu acho que vou fazer diferente. Eu tive uma ideia mais fácil. Eu não vou fazer com o Bzinho, para a gente não se ferrar tanto. Eu vou fazer com esse aqui, ó. Ai, peraí. Oxe, peraí, perdão, gente. Ó, eu vou fazer com esse aqui, ó. Bzinho. Fica mais fácil, porque ele fica com menos letrinha. Vê se fica assim. Vamos pro Bzinho agora. O Bzinho na escala Celsius é 20 menos zero. Vale 20. Quanto vale o Bzinho na escala B? Vale zero menos 10. É só você pensar no comprimento, né, gente? Ó, quanto mede esse comprimento aqui, ó? Ele mede 20, né? E esse comprimento aqui, ele vale 10, tá bom? Fica mais fácil do que ficar colocando muita letra, tá? Tô falando aqui, Dan, eu fiz de um jeito que ficou o número negativo embaixo. É difícil ficar o número negativo embaixo, né? Como que isso ficaria número negativo? Não tem como ficar número negativo. Você pensa no comprimento. Você pensa no comprimento, tá? Beleza? Dan, Oi. se eu tivesse feito o do meio menos o de baixo, e aí embaixo da fração ter colocado o de cima menos o de baixo, estaria certo? Mas aí você tem que fazer isso para os dois, né? Isso, aham. Tá, vai dar na mesma. Ah, Vai dar na tá. mesma. Porque Uhum. tem gente que faz assim, por exemplo, ó. Não sei se é isso que você está falando, mas ele faz o grandão está para o pequenininho de um termômetro, assim como o grandão está para o pequenininho. Dá na mesma. É só, Isso, vamos, é isso mesmo. a gente tem que chegar na mesma equação, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu vou fazendo a minha aqui e daí você confere com a tua, para ver se rolou. Eu vou desenvolver aqui, ó. Vamos lá. Fica θc menos 20 sobre θb igual a 20 sobre 10, que dá 2.
Aí, eu vou isolar o θB, tá bom? Para ficar mais bonitinho. Isolo o θB, trocando ele de lugar com 2. θB igual a θC menos 20 sobre 2. Tá aqui. Beleza? Aí. Perguntaram para mim por que que o θC não fica no meio do termômetro. Ele fica onde você quiser. Ele fica onde você quiser. Você pode pegar o θC onde você quiser. Eu coloquei ele embaixo, eu coloquei ele em cima, você pode colocar ele embaixo. Claro que quando, dependendo de onde você colocar ele, na hora de fazer o delta, né, essa diferençazinha, vai dar diferente. Mas a equação tem que ser a mesma. A equação tem que ser a mesma, tá? Você tem que chegar na mesma equação, que é θB igual a θC menos 20 sobre 2, ou, se você quiser, θC igual a 2 θB mais 20. Tá? Se você for isolar o θC, imagina você isolando o θC. Fica 2 θB mais 20. Tá? Agora a gente vai testar, né? Para ver se está certo esse bagulho aqui. Vamos ver. Porque foi bom vocês terem feito diferente aí, para a gente testar. Porque tem que dar a mesma temperatura. Tá bom? Então, isso aqui é o item A. Acabou. Beleza? Ô, gente, eu gostaria de fazer o item C antes de trocar de slide. Vamos fazer o item C, rapidão? Porque o item C é mais tranquilo, ó. No item C, ele pergunta qual a relação entre a variação de temperatura nas escalas. Gente, é 2 para 1. Ó, dá uma olhada nesse trecho aqui do gráfico, ó, que eu chamei de Bzinho. Eu chamei de Bzinho. No termômetro em Celsius, ele vale 20. No termômetro em B, ele vale 10. Então, eu posso dizer, rapidamente, que a variação do Celsius é o dobro da variação do B. Tudo bem? Por causa dos pontos 0,20, aqui, ó, 0,20, e menos 10 e 0. Tá? Esse é bem tranquilo de fazer. Tá? Podem tirar print. Eu vou pegar essa equação aqui e jogar ela para o outro slide, tá? Para a gente fazer o item B e o D de dado. Vamos lá. Trocando. Deixa eu escrever ela aqui. θB igual a θC. Esqueci. Ah, tá. Menos 20 sobre 2. Aí. Item B de bola. Qual a temperatura em que a leitura é a mesma? Ou seja, ele quer saber quando que θB é igual a θC. Tem uma temperatura ali que parece que coincide. Tem uma temperatura que ela coincide. Então vamos ver qual é essa temperatura. Substitui na de cima. Então fica assim, ó. Em vez de colocar θB, eu coloco θC igual a θC menos 20 sobre 2. Pelo amor de Deus, hein? Não vai cancelar o θC aí, hein, mano? Pelo amor de Deus. Passa multiplicando. Fica 2 θCs igual a θC menos 20. Passa o θC para a esquerda. Fica θC igual a menos 20. 20 graus. Tô falando que não entenderam. Ele não falou que tem uma temperatura em que as duas escalas marcam a mesma coisa?
Ó, indique a temperatura cuja leitura é a mesma nas escalas. Então, tem alguma temperatura que é igual nas duas escalas. Qual é essa temperatura? Elas coincidem. Então, o que que eu quero saber? Qual é o valor de θB? Opa, nossa, isso é difícil hoje. Qual é o valor de θB que é igual a θC? Quero saber. Tem um valor em que esses dois números coincidem. Entendeu? Por exemplo, na questão número 2, volta um pouquinho aqui na 2, ó, por favor. Lembra que ele tinha falado isso aqui, ó? Ó. Tem uma temperatura na Fahrenheit que é 2,6 vezes a da Celsius. O que que eu fiz? Eu joguei essa temperatura na Fahrenheit. Aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei ela aqui. Ó. Tá vendo? A ideia desse exercício é a mesma. Tem uma temperatura em que as duas, que θB é igual a θC. Fui lá e joguei. Tá? Deu menos 20 graus. Beleza? Menos 20 graus Celsius, que é menos 20 C. Tá? Beleza. D de doido. D. Calcule a temperatura em B na qual a água entra em ebulição. Então, na verdade, o que que ele quer que eu faça? Ele quer que eu transforme 100 graus Celsius em B. Ele quer que eu transforme 100 graus Celsius em B de bola. Pronto, é só aplicar a fórmula que a gente obteve. Então, ó, θB igual a 100 menos 20 sobre 2. θB igual 100 menos 20 dá 80 sobre 2, 40. 40 Bs, né? Perdão. Mania de colocar Celsius em tudo. 40 Bs. Tá aí. Beleza? Tipo, esse aí é o mais chatinho, viu? O último também é um pouco chatinho. O último também é um pouco chatinho. Beleza? Podem tirar print, gente. Por favor. Questão 4. 3 termômetros graduados, respectivamente, nas escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin, denominados primeiro, segundo e terceiro termômetros, são imersos num líquido contido num recipiente. A diferença entre as leituras do primeiro e do segundo, então, pera lá, vamos anotar. O primeiro termômetro é graduado em Fahrenheit. O segundo termômetro em Celsius. E o terceiro termômetro em Kelvin. E aí ele fala assim, a diferença entre o primeiro e o segundo termômetro, eles estão no mesmo líquido. Então, se eles estão no mesmo líquido, eles estão marcando a mesma temperatura, só que em escalas diferentes. Concorda? Então, a diferença de temperatura do primeiro e do segundo é igual à diferença de temperaturas do terceiro e do segundo. Tudo bem? Ó? Vamos ler de novo. A diferença das leituras do primeiro e do segundo é igual à diferença de leituras do terceiro e do segundo. Quais são as leituras dos termômetros?
Aí, beleza? O que que eu sei também? Eu sei que a temperatura em Kelvin tem que ser a Celsius mais 273. E eu sei que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tá? Então, o que que acontece, pessoal? Ele quer que eu dê a leitura dos 3 termômetros, certo? Ele quer a leitura em em Fahrenheit, em Celsius e em Kelvin. Como a gente tem 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. A primeira equação ele deu. A segunda equação a gente sabe. E a terceira equação a gente também sabe. Um problema de matemática, né? Se for analisar bem, é um probleminha de matemática. Claro que você tem que saber a parte da física, que seria as escalas. Tá bem? O que que eu faço agora? Resolve o sistema. Ô, gente, se você olhar para a equação que eu chamei de número 1, a equação de número 1 é a equação que ele deu para mim. Aqui, ó. Dá para cancelar o θc, não dá, ó? E aí eu tenho que o θf é igual a θk. Tudo bem? O que eu posso fazer aqui agora, gente? Sugestões. O que vocês sugerem que a gente faça para tentar resolver isso? E aí? Eu tenho que dar um jeito de resolver essas temperaturas aí. Deixa eu ver. Substitui. Tá. Substitui o que aonde? Exatamente. Eu vou substituir a equação. O que seria interessante da gente fazer? Ó, uma coisa que a gente pode fazer aqui é, se o θ F é igual a θ K, eu vou substituir isso aqui. Peraí. Eu vou substituir em 2. Vê o que vocês acham. Substituir na 2. Então, ó, onde está θk igual a θc mais 273, como θk é igual a θf, eu vou colocar θf é igual a θc mais 273. Tá vendo? Aí eu vou pegar essa equação e substituir na 3. Substituir na 3. Então fica assim, ó. Desenvolve a 3, ó. θc sobre 5 é igual. No lugar do θf, eu vou colocar θc mais 273. Isso tudo é θf. Menos 32 sobre 9. Desenvolve mais um pouquinho. θc sobre 5, que agora eu tenho só uma incógnita, né? Ó. É igual a θc 273 menos 32 deve dar 241 sobre 9. Vê aí. Tá?
Beleza? Agora aplica, multiplica em cruz. Vai dar 9 θc igual. Lá em cima você faz a distributiva. Fica 5 θc mais 241 vezes 5 dá 1.205. 1.205, eu acho. Sim. Aí. Beleza? Passa o 5 θc para a esquerda. Olha, aliás, perdão. 4 θc igual a 1.205. Vai dar quebradinho, não tão quebradinho, mas vai dar um número com vírgula. Dá 1.205 por 4. Dá 301,25. Isso. Perfeito. θc, 301,25 graus Celsius. Aqui. Aí você volta substituindo. Vamos achar o θf? O θf é igual a θc, já na equação 2, mais 273. Então, o θf dá 301,25 mais 273. θf igual a 574,25 graus Fahrenheit. 574,25. Só que o θf é igual ao θk. Ó. Tá vendo? Então, o θk, ele tem que dar o mesmo valor. 574,25. Você percebe que... Confere as contas aí para mim, por favor. Veja se eu não cometi nenhum erro. Vá acompanhando aí. Você percebe que, mesmo que ele tente complicar o exercício, a complicação ela fica na parte da conta, né? Beleza? Questão 4, feita. Podem tirar print, gente, por favor. Questão número 5. Sim. Na madrugada de sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019, 10 sonhos deixaram de existir sobre as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes aspirantes a craques de futebol que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho de ar-condicionado, que em poucos minutos fizeram a temperatura do local atingir valores insuportáveis. Essa temperatura, na escala Celsius, tem a sua correspondente no Fahrenheit, valendo o dobro. Então, ó, a temperatura em Celsius é o dobro da Fahrenheit mais 14 unidades. Pronto. Bem parecido com a questão 2. Com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que o valor absoluto da temperatura, quando ele fala absoluto, ele quer em Kelvin.
Ele quer em Kelvin, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou converter aqui, ó. θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. No lugar do θc, eu ponho isso aqui. Então vai ficar assim. 2 θf mais 14 dividido por 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Eu acho o θf, substituo na fórmula para achar o θc e depois jogo no Kelvin. Bem chato, né? Bem chato. Então vamos lá. Distributiva para os dois lados. Fica 18 θf. Opa. 18 θf mais 14 vezes 9 deve dar 126. 9 vezes 4, 32. 36, sobe 3, 126. Acho que é isso mesmo. Igual a 5 θf menos 160. É isso? 160. 160. Aqui. Tá bom? Beleza? Tá estranho esses números. Espera aí. Eu tô achando que tem alguma conta errada. Tô achando que tem alguma coisa errada. Ah, eu já sei o que tá errado. Eu já sei o que tá errado. Deixa eu ver. A temperatura na Celsius tem a sua correspondente na Fahrenheit, valendo o seu dobro mais 14. Tá aqui o erro. Pode parar. Para tudo. Sabe por que que eu percebi que tá errado aqui, ó? Se você desenvolver essa conta aqui, gente, esse número vai dar negativo. Esse número vai dar negativo. Não pode dar negativo. Não pode dar negativo. Porque a temperatura fica muito baixa. Tá? Não pode. Impossível. Impossível. Já pode parar. Eu já sei onde foi o erro. Na verdade, o erro chama-se distração, né? Vamos lá. O erro chama-se distração. O erro está aqui em cima, ó. Nossa, podia ter apagado uma vez só, né? Apagado uma vez só. Olha só, vamos voltar aqui, ó. Olha o que que uma leitura errada não faz. Volta nesse trecho aqui, ó. A temperatura na Celsius tem a sua correspondente na Fahrenheit, valendo o dobro mais 14. A temperatura na Celsius tem a correspondente na Fahrenheit valendo o dobro. Então é assim. Vamos lá de novo. A temperatura na Fahrenheit é o dobro da Celsius mais 14. É aqui, ó. A temperatura na Celsius, a temperatura na Celsius é o TC, não é? Ela tem a da Fahrenheit valendo o seu dobro, a da Celsius. O seu dobro, quando ele fala o seu dobro, é o da Celsius mais 14. Perceberam a sacanagem da questão? Crueldade. Eu só percebi o erro, gente, que eu cometi, porque a temperatura ia dar negativa. Não pode dar negativa para o incêndio.
Entenderam? Tá? O jeito de fazer é aquele lá. Ó, θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Vamos lá. Agora tem que dar um número grande. Tem que dar um número grande. Tá? Beleza? Eu tava quebrando a cabeça, pensando que eu tinha errado na conta. Não. Não, a gente errou na equação, na verdade. Aí eu substituo. Bora lá. Então fica θc sobre 5 igual. No lugar do θf, eu ponho 2 θcs mais 14 menos 32 dividido por 9. Tá bom? Agora fica θc sobre 5 igual 2 θc mais 14 menos 32 dá 2 θcs menos 18. Bom, é 14 menos 32. Tá? Sobre 9. Multipliquemos em cruz, vai ficar 9 θc e igual a 10 θcs menos 90. Aqui. θc deu 90. Agora faz sentido, né? 90. Então a temperatura mais alta. Como ele quer em Kelvin, aqui, ó. Então o TK é igual a 90 mais 273. Aí sim, dá 363. Olha, 363K. Tá bom? Que vai dar a alternativa D de doido. Ô, gente, deixa eu só fazer um comentário nessa questão também. A única alternativa possível era 363. Concorda comigo ou não? Porque, ó, 273 seria 0 graus Celsius. Essas duas seriam menos do que zero, ó. E 294 seria 20 e poucos graus. Estou perguntando por que tem que ser em Kelvin? Porque ele quer o valor absoluto da temperatura. Você leu isso aqui, ó? Valor absoluto. O valor absoluto é o Kelvin. Não é uma escala relativa. Lembra que eu falei no começo da aula? A temperatura em Kelvin ela é chamada de temperatura absoluta, por quê? Porque ela não está sendo comparada com nada. Tá bom? Então dá a alternativa D de dado. Tá? Beleza? Print. Opa, perdão, gente. Eu apertei sem querer aqui. Print. Próximo. Questão 6.
Um estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmara contendo um gás e um tubo capilar em formato de U cheio de mercúrio, conforme mostra a figura. O tubo é aberto em uma das suas extremidades e ele está em contato com a atmosfera. Tá vendo aqui um gás? Aí o que vai acontecer, né, gente? Quando esse gás ficar muito quente, tenta imaginar o que vai acontecer. Se esse gás ficar muito quente, a pressão dele aumenta e ele empurra o mercúrio para cima. Termômetro de Galileu, né? Parecido com o termômetro de Galileu. Quando o gás estiver muito frio, a pressão diminui, o mercúrio desce. Então, essa altura de mercúrio, ela está relacionada com a temperatura do gás. Aí o que ele fala? Inicialmente, a câmara, que é essa parte aqui, ó, ela é imersa em um recipiente contendo gelo e água em fusão, sendo que a altura da coluna de mercúrio vale 2. Em um segundo experimento, ou momento, a câmara é imersa em água em ebulição e a altura H passa a ser 27. O estudante, a partir dos dados obtidos, monta uma equação que permite determinar a temperatura do gás, θ, em função da altura, em centímetros. Considere que a temperatura de fusão do gelo é 0 e a ebulição é 100. Ah, então beleza. Ele quer que eu monte a equação. Então vamos lá. São 2 termômetros. O termômetro tradicional, em Celsius. Espera aí. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Opa, 0. E o termômetro de mercúrio. Termômetro de mercúrio. Quando ele mergulhou o bulbo no gelo, a altura era 2 centímetros, que é o termômetro de mercúrio, ó. Quando ele mergulhou, quando ele colocou o bulbo na água fervendo, a altura era 27. Certo? Igual a gente fez no outro, aquele do gráfico, né? Vai ter uma temperatura θ, cuja altura vai ser H. Tá bom? Agora vamos definir quem é o Azinho e o Bzinho. Ó, eu vou definir o Azinho como sendo grande e o Bzinho como sendo pequeno. Bom? Então vamos lá. Pega os Azinhos dos 2 termômetros. 100 está para 25. Peguei isso aqui, ó. 100 está para 25, assim como θ menos 0 está para H menos 2. H, Danilo, não 4. H menos 2. Pronto. Aqui. Pelas alternativas, gente, ele isolou o θ.
Então fica 4 igual a θ sobre, h menos 2. Passa aquilo para multiplicando. Eu tenho que θ tem que ser igual a 4h menos 8, né? Se eu passo o h menos 2 multiplicando ali, fica θ igual a 4h menos 8. Essa é a equação criada pelo cara, que dá a alternativa C. Veja se ficou claro para vocês. Prof, por que 25 não 27? Porque quanto mede isso aqui, ó? Quanto mede isso? Imagina que isso aqui é uma régua, ó. Quanto mede esse pedaço aqui? Ele mede 25. Né? Lembra que o segmento A, ele é a distância entre isto aqui, ó, e isto aqui. Tá? Então, esse comprimento aqui, ó, ΔH, ele vale 25 centímetros. Tá bom? Que seria correspondente à variação de temperatura de 0 a 100 graus. Tá bom? Beleza? Dano, Oi? esse negócio que tá aqui embaixo na escala Celsius é 0 ou é 10? Esse número? 0. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Beleza? Certinho?